O Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Eu estou muito feliz nessa noite que meu amigo Lafayette ele está ali nos visitando nessa noite. Fiz um convite para ele no domingo à noite lá em casa. Ele não me deu certeza se viria, mas graças a Deus ele está ali. Fico muito honrado com a sua visita. O ministério te recebe de braços abertos. Amém? Venha sempre, seja muito bem-vindo a esse lugar. Tem mais alguém, irmãos, nos visitando nessa noite? Tem um irmão aqui atrás, tem outra irmã aqui na frente. Tem mais alguém? Hoje é dos três, vamos ao capítulo 13. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos estar lendo a partir do verso 1, vamos até o verso de número 9, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Jesus, irmãos, ele sempre ensinava por parábolas. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele saiu de sua casa naquele dia, e Jesus está agora ali à beira-mar, e junto dele uma grande multidão. Jesus, para ele ser ouvido, para que todos possam ouvir, Jesus ele entra num barco, e a partir dali ele começa a pregar para aquelas pessoas que ali estão. Jesus começa a pregar por parábolas, e a primeira parábola que Jesus vai falar, que Jesus vai ensinar naquele momento, é a parábola do semeador. Jesus ele vai começar falando que ali havia um homem a semear, e esse homem lançou sementes, e ali algumas caíram pelo caminho, e as aves vieram e comeram aquelas sementes. Jesus vai dizer que outras caíram em terrenos de pedras, em pedregais, e ali não tinha terra suficiente, camada fina de terra. As sementes logo ali germinaram, brotaram, mas devido a não ter profundidade de terra, elas foram queimadas, secaram ao sol. Outras caíram entre os espinhos, e ali os espinhos cresceram e sufocaram aquelas mudas, aquelas plantas. E também Jesus vai dizer daquela que caiu numa terra boa, num solo bom. Jesus ele vai usar, irmãos, coisas, elementos do cotidiano daquelas pessoas que ali estavam, para que ficasse mais fácil a interpretação, para que ficasse mais fácil delas entenderem. A preocupação de Jesus, irmãos, é sempre de te mostrar coisas com facilidade. Jesus ele quer sempre te ensinar algo que você possa entender. Jesus ele quer sempre passar a impressão de algo que você entenda rápido, que você entenda fácil. Jesus ele não vai colocar coisas difíceis diante de você para você entender a vontade dele sobre a tua vida. Então Jesus ele vai facilitar para aquelas pessoas. Ele usa coisas, elementos ali do cotidiano daquelas pessoas, para que elas venham entender mais depressa. Jesus vai começar falando coisas que elas presenciavam, que elas viviam. Jesus vai dizer assim, que algumas sementes caíram pelo caminho, e esse caminho retrata que os caminhos que cortavam os campos ali de cultivo, que era por onde o arado não passava, não alcançava, e era por onde os agricultores eles andavam por aquelas trilhas, aqueles caminhos. Naquele caminho ali, o solo era compactado, era duro, não tinha como a semente penetrar naquele solo duro. Então a semente que caía ali naquele solo, as aves facilmente comiam elas, porque não tinha como elas penetrar num solo tão duro, tão compactado. Então Jesus vai falar desse caminho dessa forma. Jesus vai falar do terreno pedregoso, porque Jesus ele está ali na região da Palestina, e a região é de pedras, é de lugares que tem muita pedra, pedregulhos, então terra dura, na qual tem uma camada fina de terra, mas que não dá profundidade. Então Jesus vai dizer que aquela semente cai naquele lugar, e devido àquela camada fina de terra, logo ela germina muito rápido, muito depressa, antes do tempo necessário. Mas quando o sol sai, elas morrem, porque elas não têm profundidade, elas não têm raiz para sobreviver. Então o sol vem e elas secam e elas morrem ali.
Os espinhos, quando Jesus fala, irmãos, os espinheiros eram raízes ali que em algumas partes do campo de cultivo, elas cresciam. E as sementes que caíam ali, essas ervas daninhas, elas cresciam junto e iam sufocando aquelas mudas. Então elas não tinham como prevalecer junto aos espinhos. Elas eram sufocadas. Por mais que crescesse, não teria como frutificar. Então Jesus explica dessa forma. Então quando chega no solo fértil, quer dizer do solo que foi tratado, onde o arado passou, onde foi irrigado, onde foi cuidado ali pelos agricultores, né? E Jesus ele vai explicar essa parábola apenas para os seus discípulos, lá no verso de número 18. Jesus ele não vai explicar ali para a multidão, porque os discípulos chegam até Jesus e falam: nos explique essa parábola. Então Jesus vai começar a explicar essa parábola. E aqui Jesus já dá uma facilitada na vida do pregador, pastor, porque Jesus ele vai explicar com detalhes o que significa essa parábola para as pessoas, para os seus discípulos. Jesus vai dizer que a semente que cai à beira do caminho é aquela pessoa que ouve a palavra, é aquela pessoa que não entende a palavra, ela está com o coração endurecido, então ela ouve a palavra, não entende, o inimigo vem logo depressa e arranca aquela palavra que foi semeada. Então a segunda é aquela que cai no meio das pedras, como eu já falei, e essas são aquelas pessoas que recebem a palavra, aquelas pessoas que elas recebem com alegria, mas quando vem as adversidades, quando vem as perseguições por causa da palavra, elas simplesmente não resistem, porque elas não têm raiz, elas não têm profundidade, porque elas não têm sustentabilidade. Então quando vem ali as adversidades diante da vida dela, elas morrem. Então vem aquelas do espinho também, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas que estão preocupadas com coisas terrenas, estão preocupadas com riquezas, estão preocupadas com as coisas dessa terra, e aí não sobra espaço para a palavra, não sobra espaço para as coisas de Deus, e as coisas vão ficando sufocadas, e essas pessoas infelizmente não frutificam. Jesus ele está falando isso e fala também do solo fértil, as pessoas que é como o solo fértil, que recebem a palavra, e essas sim, elas frutificam, essas sim, elas dão uma boa colheita, porque foram lançadas em solo bom. Jesus ele quer explicar aqui, irmãos, ele fala de 4 tipos de pessoas, e 4 aspectos diferentes, 4 tipos de pessoas, e ali os elementos, os terrenos mencionados aqui, simbolizam o coração de cada pessoa, e a semente simboliza a palavra do Senhor. Jesus ele vai explicar para os seus discípulos isso. Jesus ele vai explicar para eles como é o coração humano e como esse coração recebe essa palavra. Jesus ele vai começar dizendo que esse que recebeu a palavra e não entendeu é aquela pessoa que vem à igreja, às vezes foi convidado, às vezes passou ali na frente e entrou, mas quando ele se assenta, ele ouve a palavra, mas ele não entende o que está sendo falado. Ele não recebe a palavra, o coração está endurecido, está voltado para as coisas do mundo. Então essa pessoa não entende. O inimigo em contrapartida, ele vê a ameaça, e ele sabe que ali ele vai perder mais um, e ele corre lá e arranca aquela palavra que foi semeada. Essa é a pessoa, é a semente que caiu à beira do caminho. Aquela que caiu entre as pedras, é aquela que talvez você até conheça. É aquela pessoa que já aceitou Jesus umas 10 vezes. Todo culto que ela vai, que alguém fala, tem alguém para Jesus, ela levanta a mão. Ela chora, irmãos. Ela se derrete ali chorando. Ela se emociona no impulso, no calor do momento que ela aceita Jesus. E até faz promessas para ele. Fala: Senhor, jamais eu vou sair da tua presença. Nunca mais eu saio da tua presença. Eu conheço um casal que já conheço há um bom tempo. E o rapaz ele não gosta muito de igreja, nunca gostou, nunca frequentou, e às vezes que foi por ir. A esposa já aceitou Jesus não sei quantas vezes, e ela chorava na igreja, e ela buscava pela vida dele, mas assim, ele nunca quis ir, e ela não tinha paciência de esperar, irmãos, o trabalho de Deus. Quando pensava, estava lá dentro do bar junto com o marido, sentado na mesma mesa, jogando o mesmo baralho, fazendo a mesma coisa. E Jesus ele fala dessa pessoa, porque é a pessoa que não adquire raiz,
É a pessoa que foi a semente que foi lançada num solo onde não tinha terra suficiente. E ela promete para Jesus que não vai mais sair da presença dele. Promete que a partir dali vai ser diferente do que das outras vezes. Mas começam a vir as adversidades, e já foi falado aqui. Que em nossa vida cristã nós sabemos muito bem que nem tudo é flores. Nós sabemos que nem tudo é só maravilhas. Eu, assim que aceitei Jesus aqui na igreja mesmo, foi no ano de 2015, irmãos, eu passei uma luta tão grande, mas tão grande, uma luta tão terrível, desempregado, criança pequena, aluguel para pagar, no momento só minha esposa trabalhava. Hoje em dia eu paro e penso, eu falei, Senhor, como que eu passei por aquele momento? Mas só Ele para ter me ajudado, irmãos. Mas eu sabia que eu não podia voltar atrás. Eu sabia que eu tinha passado muito tempo longe da presença dEle. E eu sabia que eu não poderia voltar para o mesmo lugar de onde eu saí. Então eu falei, se eu já vim de lá porque estava ruim, eu vou sair daqui e vou nada. Eu vou permanecer. Porque se Jesus me chamou, Ele tem algo para mim aqui nesse lugar. Se Jesus me chamou, Ele tem sustentação para mim. Ele tem como me levantar, me projetar, eu crescer nesse lugar e ter raiz. Então, irmãos, as pessoas que não esperam o tempo de Deus, e eu as comparo com aquele homem lá que construiu a sua casa sobre a areia. Em Mateus lá 26, acho que no verso 7, 6, que a Bíblia vai dizer que ele edificou a casa sobre a areia. Por quê, irmãos? Porque era mais rápido fazer, era mais fácil fazer. É alguém que quer coisas fáceis, coisas rápidas, coisas que não lhe dão trabalho, coisas que você consegue alcançar muito depressa. Só que a Bíblia vai dizer que vieram a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios, e essa casa veio abaixo. Eu comparo essas pessoas com essa passagem lá de Mateus, pastor. Porque não esperam o tempo de Deus. Porque, irmãos, Deus ele tem tudo preparado para mim e para você assim que Ele nos escolhe. Por mais que nós viemos passar por provações, por lutas, o Senhor Ele está nos sustentando. E Ele tem um plano maior para nossas vidas. Só que a gente não consegue esperar. E muita gente não espera o tempo certo de adquirir raiz, profundidade. Infelizmente sai da presença de Deus, volta para a mesma vida de pecado, volta para o mesmo ponto de onde estava. Essa é a pessoa, a semente que foi semeada ali, sobre os pedregais. Mas para essas pessoas, nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você tenha buscado, talvez você tenha aceitado, e tudo está indo contra, tudo está indo ao contrário, mas você tem permanecido, por mais que tenha querendo sair da presença de Deus. Deus está dizendo para você nessa noite, não saia da minha presença só por causa disso. Não saia da minha presença, permaneça, não faça como você já fez das últimas vezes, permaneça na minha presença. Por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja achando a situação difícil, talvez você esteja buscando por alguém, por algo, por uma familiar, por um filho, por uma esposa ou esposo, e você tem chorado, tem sido difícil, mas o salmista vai dizer que aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria, com cânticos de alegria. Então o Senhor está dizendo nessa noite, permanece, espera mais um pouco o tempo meu. Sabe por quê, irmãos? Porque se você espera, você adquire raiz. Se você espera, você adquire profundidade diante da presença de Deus. Então não pense de sair, não pense de deixar a presença de Deus, não. Ele tem projeto para a sua vida. É só ter paciência e esperar. Então Jesus ele vai continuar falando. E as sementes que caem, irmãos, sobre os espinhos ali, Jesus vai semelhar ele a pessoas preocupadas com coisas da vida, coisas terrenas. É pessoas que mesmo estando dentro da igreja, ela está preocupada com a projeção dela. Ela está preocupada com o que ela pode alcançar, com os bens. Talvez ela esteja preocupada com aquela proposta de emprego. Talvez ela esteja preocupada com aquela casa que ele está projetando de comprar, aquele carro. Ele está pensando em coisas da terra. E infelizmente essas coisas têm tomado espaço em seu coração e não tem deixado espaço para a palavra do Senhor habitar. Pessoas que têm feito projeções de vida, pessoas que têm planejado, que só têm pensado, irmãos, em benefícios terrenos. Infelizmente o seu coração não está tendo mais espaço para a palavra do Senhor.
Jesus uma vez ele disse assim: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, onde os ladrões vêm, roubam e furtam. Mas Jesus vai finalizar dizendo assim: ajuntai tesouros no céu, porque lá a traça, o ferrugem não vai consumir, porque lá o ladrão não vai roubar, não vai furtar. Sabe por quê? Ele finaliza dizendo: porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eu tenho que me preocupar com meus bens materiais da terra? Tenho. Eu lutei para conquistar, eu quero chegar lá. Mas irmãos, eu tenho que dar prioridade para a minha salvação. A salvação ainda tem que ser prioridade em nossas vidas. Nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado, encher o nosso coração de coisas terrenas. Não é isso que o Senhor quer para nossas vidas. O Senhor, Ele pode abençoar nossas vidas com tudo quanto é de bem, mas nós temos que ter espaço para Ele em nossos corações. Nós temos que ter espaço para a presença de Deus, para a palavra dEle. Nós temos que dar espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Jesus vai dizer assim: buscai primeiro as coisas do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma promessa que Deus fez para mim e para você. Então Jesus está dizendo: as coisas da terra é bom, é tudo isso, te dá conforto, dá, te dá satisfação, dá, mas isso aí não é o maior propósito. As coisas do céu é mais importante, porque todas essas coisas da terra elas passam, mas o reino é para sempre. Então devemos dar prioridade para as coisas do céu, prioridade para as coisas de Deus, deixar espaço em nosso coração para que Deus venha habitar, para que Deus venha transformar, trabalhar em nossas vidas. Aí Jesus vai dizer também que tem aquelas pessoas que caíram em solo fértil. Glória. E eu glorifico a Deus por isso. Porque ainda tem aqueles que caíram em terra boa, que caíram em terra fértil. Aqueles que Jesus falou assim, caíram em terra fértil, que produziram frutos. Talvez você esteja aqui nessa noite, irmãos, e você está nessa terra fértil. Você está germinando num lugar bom, mas tem lutas, tem dificuldades, tem adversidades tentando te tirar da presença de Deus, mas você diz: não, eu não vou sair daqui. Eu fui plantado num terreno bom, eu fui plantado num lugar bom. E tudo isso, irmãos, tudo que já foi lido, tudo foi falado, se resume a uma coisa: a obra do Espírito Santo em mim e na tua vida. Porque quando nós falamos do terreno, dos terrenos aqui, e chega o terreno bom, o terreno que foi arado, que foi preparado, é o trabalhar do Espírito Santo, é a obra do Espírito Santo. Você se lembra como era o seu coração antes de Jesus? Cheio de maldades, cheio de desejos impróprios, cheio de frustrações, desilusões. Aí veio o Espírito Santo, aí ele entrou com calma, com cuidado, trabalhando com paciência, foi mudando, foi transformando, foi preparando o terreno ali, foi preparando, foi arando, foi regando. E hoje você começou a perceber que certas decisões você já não toma mais, que certas coisas você já não fala mais, você já percebeu que certas atitudes você já não tem mais. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele preparou o terreno, ele preparou o seu coração. Você foi plantado em terra boa, em solo bom. Hoje você está diante da presença de Deus, e eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por essa igreja, por esse povo que foi plantado em terra boa, foi plantado em terra fértil, e que Deus falou e prometeu, e Ele é fiel para cumprir, que darão frutos ainda, que ainda vão frutificar, vão dar frutos, vão produzir. Jesus está dizendo nessa noite: por mais que você esteja sofrendo, por mais que você esteja chorando, mas você vai frutificar, você vai dar frutos para o reino de Deus. Quantos recebem essa palavra? Quantos estão entendendo essa palavra? Deus está dizendo nessa noite: você está num terreno bom, você foi plantado em terreno bom, fértil, você vai produzir frutos. Jesus vai dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que está nele vai dar frutos, e aquele que não está vai ser lançado fora no fogo. Você, onde que você está nessa noite? Eu te pergunto: você está na videira ou você está fora dela? Eu estou na videira, eu quero produzir, eu quero frutificar nessa noite. Quantos crê, levanta a mão e dá glória a Deus para Jesus. Você foi escolhido para frutificar, irmãos. Jesus disse que Ele não nos chama mais como simplesmente servo, mas chama como amigos. Ele vai dizer que
que o amigo, o servo, ele não sabe o que faz o seu Senhor. Mas o amigo, ele é diferente. O amigo, Jesus vai dizer: vocês são meus amigos agora, porque tudo que eu tenho ouvido do Pai, eu tenho você que eu conhecer. E Jesus está dizendo, irmãos, falando para nós, para que nós possamos ir e dar bons frutos, frutos para o reino. Você foi plantado em terra boa, você foi plantado em terra fértil. Jesus, ele te escolheu em meio a tantos embaraços, em meio a tantas ervas daninhas, em meio a tanto terreno ruim, mas ele te levou para um lugar de frutificação. Jesus te levou para um lugar onde você pode crescer, ter crescimento, produzir. O salmista vai dizer assim: eu guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Esse é aquele terreno fértil que guarda a palavra, que as aves do céu não vêm e comem, que as pedras não impedem o seu crescimento, que os espinhos não sufocam ele. Não, você é aquele que guarda a palavra do Senhor. Você é aquele que, meio à tribulação, você fala: não, eu vou guardar a palavra do meu Senhor no meu coração, porque eu não posso pecar contra ele, eu não posso ser diferente, eu tenho que ser irrepreensível diante da presença do meu Deus. Você é um terreno fértil. Você é aquele onde a palavra chega e fica, porque você tem zelo pela palavra. Quando o Espírito Santo preparou o seu coração, ele colocou a palavra. Hoje em dia você come da palavra, você medita na palavra, você dorme com a palavra, acorda com a palavra. E quando você acorda pela manhã, eu vou abrir minha Bíblia, porque Deus tem uma palavra de ânimo, de vida para o meu coração. Então você é uma solo fértil, irmão. Você é uma terra boa diante da presença de Deus. Jesus, ele vai fazer essa promessa. Jesus, ele vai falar acerca dessas pessoas. E quando Jesus fala, irmãos, que nós vamos dar frutos, Jesus, ele nos escolheu. Ele nos escolheu para que nós fôssemos e dessemos frutos. Jesus, ele não nos escolheu apenas para sermos ouvintes da sua palavra. Essa semana eu estudando e eu estava meditando aqui, foi quando Deus me deu essa palavra. E eu ali estudando, veio uma frase, eu li uma frase e me chamou muita atenção. A pessoa que falava, ela dizia assim, que o caráter do ouvinte é um fator determinante nos efeitos da palavra em seu coração. Então a forma que eu e você ouve e recebe a palavra, isso é um fator determinante. Porque quem vem aqui entregar, irmãos, entrega o que Deus mandou entregar. Mas a responsabilidade de guardar a palavra é de quem está ouvindo. O caráter de quem está ouvindo é um fator determinante para como os efeitos da palavra vai trabalhar em você. É você que tem que guardar a palavra em seu coração. Porque quando terminar esse culto aqui, eu vou para casa, vou me ajoelhar e vou orar sendo obrigado por a palavra. Porque eu jejuei, porque eu busquei, porque eu me consagrei, pedi para Deus me mostrar o que deveria ser falado e Deus mostrou. Agora quem recebe a responsabilidade é com você. O seu caráter determina os efeitos da palavra em seu coração nessa noite. Então que tipo de terreno você está sendo nesse lugar? Você está sendo um terreno compactado, duro, onde a palavra não penetra? Você tem sido aquele terreno ali, onde tem pouca terra, pouca camada de terra, onde você não tem frutificado o necessário, tem aprofundado as suas raízes? Você tem sido aquele que tem caído em meio aos espinhos, e aí os seus desejos têm sufocado a presença de Deus, a palavra do Senhor? Ou você tem sido aquele terreno fértil diante da presença de Deus? Saia daqui nessa noite com essa palavra em seu coração. A transformação vem por meio do nosso querer, a transformação vem por meio das nossas atitudes. Eu posso vir aqui na igreja durante todo o mês, se eu não focar no que está sendo pregado, se eu não focar no que Deus está falando, não adianta, irmãos. Eu vou continuar vivendo a mesma vida, vazia, talvez sem conhecer a Deus, sem ter intimidade com Ele. Mas quando eu me lanço diante da presença do Senhor, busco com profundidade, busco para que Deus venha revelar a mim aquilo que Ele quer. Eu começo a ter experiências novas com o Senhor, eu começo a ter testemunhos para contar, eu começo a ter novas experiências, começa a Deus me usar de forma diferente. Mas isso depende de mim, isso depende de você, isso depende de como nós estamos reagindo diante da palavra que está sendo semeada em nossos corações. Jesus vai dizer para os seus discípulos, vão perguntar para ele, mas por que você está pregando para ele? O Senhor está pregando por parábolas. Jesus vai dizer assim, porque para eles tem que ser por parábolas, porque muitos ouvem, mas não entendem, muitos veem, mas não enxergam.
Vocês não, vocês são diferentes. Vocês ouvem, entendem, vocês veem e conseguem enxergar. Jesus está falando dessa forma. Então nessa noite, irmãos, que nós possamos ouvir e entender o que está sendo falado, que nós possamos ver e enxergar realmente o que está sendo falado, o que está sendo mostrado por Deus diante das nossas vidas. Que você nessa noite guarde essa palavra em teu coração. Depende apenas de você a transformação sobre a tua vida. Depende apenas de você o efeito que essa palavra vai trazer sobre você. Depende só de mim, como eu quero que essa palavra me transforme. Tem pessoas que só pegam a parte boa da mensagem, a parte ruim ela não quer. Mas a pregação, a passagem, a palavra ela é contínua, é do começo ao fim. Não existe 5 minutos de palavra para um, 5 para outro, 2 para outro, não, irmãos. Se é 30 minutos de mensagem, ouve a mensagem inteira, porque Deus está falando contigo através daquela mensagem, através daquela palavra. Deus está falando com você. Talvez você não entenda, você fala assim: não, isso aí não é para mim não. Mas é assim, irmãos, porque Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Às vezes você não sabe o que precisa melhorar em você, mas Deus Ele conhece, e Ele envia a palavra, Ele lança a palavra. Depende de mim e de você como nós reagimos a ela, como nós recebemos essa palavra. Mesmo que não seja uma palavra muito boa, que confronta, que causa até desânimo na gente, mas falar assim: não, Senhor, eu recebo. Se está vindo do Senhor, eu vou receber essa palavra. Eu vou guardar ela no meu coração, porque eu sei que tem transformação para a minha vida. Eu sei que tem algo novo para a minha vida chegando. Então que nessa noite nós venhamos entender a palavra, nós venhamos entender o que Deus está falando conosco. Eu convido os irmãos a se colocar de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração por você nesse lugar. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu quero convidar os varões para vir me ajudar a louvar aqui, irmãos. Glória, vocês me ajudam, glória. Vem aqui na frente, vamos glorificar o nome do Senhor logo em seguida. Eu quero estar fazendo essa oração. Eu não sei a forma que você chegou aqui, da mesma forma que eu falei no início. Eu não sei como que você entrou nesse lugar, não sei como que você tem vivido. Eu não sei como que você tem passado. Mas de uma coisa eu tenho certeza: você não veio aqui por acaso. Você não veio a esse lugar aqui simplesmente porque alguém te convidou, não. Porque você poderia, se fosse apenas pelo convite, você poderia ter ficado em casa. Você poderia ter falado assim: ah, eu vou dizer que hoje não deu para ir, eu vou sair. Mas você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo esse meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Braço de ferro, muro de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o que lhe aconteça. Não ouve você.
mistério.